Aqueles que puderem, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 25, livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo de número 10. Êxodo 25, a partir do versículo de número 10. Vamos escutar esse tempo de reverência à palavra de Deus. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, a partir do versículo de número 10. Êxodo 25, a partir do versículo de número 10. Êxodo 25, 10 diz assim: a minha versão é bem diferente da sua, mas não se preocupe com isso, faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 60 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que veio. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento, por 70 comprimentos de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça uma outra, faça um querubim numa extremidade, o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas hastes estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficaram de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer muito, e muito mesmo, pelo privilégio de falar contigo e pelo privilégio de ouvir a sua voz. Obrigado, Pai, por mais uma noite ter o privilégio de subir no lugar separado para os seus ungidos. E, ó Pai, agora, ó Pai, foi cantado, foi ofertado, aquelas coisas foram feitas partindo de nós. E agora aguardamos o que tem que partir do Senhor para nós. Fala conosco, Pai. Ó Pai, tudo que fizemos é prazeroso aqui, mas o que nos dá mais prazer é ouvir a Tua voz. Fala conosco. Queridos, há inúmeros personagens da Bíblia. Há grandes homens, grandes mulheres, há crianças que fizeram histórias, há meninos que fizeram histórias, há pessoas de idade que fizeram histórias, inúmeros personagens. Mas nessa noite eu não quero falar de um personagem da Bíblia. Nessa noite eu quero estar falando sobre uma caixa. Eu vou falar sobre o que hoje, igreja? Eu vou falar sobre o que hoje, igreja? Só as mulheres, acho que as mulheres sobressaíram agora. Eu vou falar sobre o que, igreja? Homens que vão morar no céu, vão cantar junto com os serafins. Eu vou falar sobre o que, igreja? E essa caixa, queridos, eu vou tentar falar uma coisa sobre essa caixa. Deus, no texto que nós lemos, ele chama Moisés, faça para mim uma arca. O nome dessa caixa nós vamos chamar de arca. Qual o nome dessa caixa? Qual o nome dessa caixa? Deus falou o seguinte: Moisés, pegue uma madeira muito boa, uma madeira boa, que é uma madeira espremida.
argolas de ouro, 2 de cada lado. São 4 argolas que eu quero que você faça. Eu quero que você pegue também uma vara da mesma madeira, revista também de ouro, e você vai colocar essa vara atravessando as argolas. Mas eu quero mais também, irmãos. Eu quero que você prepare uma tampa. Eu quero que você prepare uma tampa. E essa tampa também vai ser revestida de ouro. Em cima dessa tampa, você vai colocar 2 figuras de 2 querubins, dessa única, um de frente para o outro, e aonde as suas asas vão se encontrar. E essa tampa vai se chamar propiciatório. Isso. Repita comigo: propiciatório. Quase lá. Estou falando quase no céu, você vai ver, né? Quase no céu. Fala, propiciatório. A tradução dessa palavra se chama cobrir. É simples, né? Cobrir, é simples. E ali, Moisés, e ali eu vou me manifestar. E sobre essa tampa, queridos, sempre que era oferecida uma oferta no holocausto, o sangue daquela oferenda era espargido, era jogado sobre aquela tampa. Mas aí, queridos, essa arca não poderia ficar ao relento. Deus criou uma igreja feita de pano. Fala comigo, igreja de pano. Essa igreja de pano se chama tabernáculo. Essa igreja de pano se chama tabernáculo. Ela era cercada de linho finíssimo. Detalhe, esse detalhe. A ordem é o seguinte: ninguém poderia fazer um móvel semelhante a este. Ninguém poderia copiar. Ninguém. Era único. E essa igreja de pano, chamada, qual é o nome da igreja de pano? Tabernáculo. O nome da igreja de pano se chama tabernáculo. Ela era dividida em partes. Havia, vamos falar nosso português aqui, nossa região, havia uma parte que era o quintal. A Bíblia chama de pátio. Ali todo mundo entrava, amém? Não, só os levitas. Para entrar no pátio do tabernáculo, só os levitas. Depois do pátio, tinha um lugar chamado Santo Lugar. Ali entraram todos os levitas, amém? Não, só os sacerdotes. A igreja já não vai ter, não vai falar ninguém sobre. E aí tinha um outro lugar chamado Santo dos Santos. Ali nem sacerdote entrava. Só o sumo sacerdote, todos os sábados, amém? Uma vez por ano. E a arca ficava onde? No Santo dos Santos. Então vamos imaginar aqui, imagina essa igreja. Ali, antes aquele portal, ficava os levitas. Aí onde vocês estão, sacerdotes, fala assim: eu sou sacerdote. E sacerdote, fala, eu sou sacerdote. E no Santo dos Santos entrava o sumo sacerdote. O lugar era tão pesado, tão perigoso, que o sumo sacerdote tinha que entrar com uma corda na cintura. Isso é, se ele tivesse pecado ali, já morria. Ninguém podia entrar para tirá-los, podia para a corda. E ali ficava, o que ficava no Santo do Santo? O que ficava no Santo do Santo? A igreja aqui é boa, entendeu? Dentro da arca, haviam 3 elementos. Repita comigo: 3 elementos. E olha que você tiver na cabeça do povo, esse pastor está onde ele chega? 3 elementos. Número 1, havia um elemento chamado maná. Era o pão que Deus mandou do céu para o povo do deserto. Alguns estudiosos diziam que ele tinha gosto de pão de mel, bolo de mel. Então a primeira coisa que tinha dentro da arca era o maná. Qual a primeira coisa que tinha dentro da arca? Depois tinha as tábuas da lei. Depois tinha. E o terceiro elemento que tinha dentro da arca, uma vez discordaram, não concordaram, não
Moisés fez um desafio. Eu só quero pegar uma vara e colocar aqui. No outro dia, a vara que florescer, esse é o sumo sacerdote. A vara que floresceu, de Arão. Foi lá para andar. Então, 3 elementos: o maná, as leis e a vara de Arão. Quais são os 3 elementos? Eu sei se vocês falam. E aí, queridos, a arca começou a ter um simbolismo pesado. Aonde estava a arca, estava a presença de Deus. Repita comigo: aonde estava a arca, estava a presença de Deus. Aí o que acontecia? Quando Israel ia guerrear, levava a arca na frente, os inimigos de Israel temiam, tremiam e perdiam. Só que tem queridos que chegou certa vez um sacerdote chamado, o sumo sacerdote chamado Eli. Fica comigo: o sumo sacerdote Eli. Ele teve 2 filhos que não valiam nada. Isso, não valiam nada. Eles roubavam a carne do templo e se prostituíam na entrada do templo. E eles foram para a guerra, eles foram primeiro sozinhos e tomaram uma costa dos filisteus. E perderam aqueles templos. A derrota foi tão grande que até o rumo eles perderam da casa. Aí eles tiveram uma ideia: vamos pegar? Vamos pegar? Repita comigo: vamos pegar? Pegar a arca. E foram. Os filisteus viram a arca e falaram: perdemos. Só que tem que os filhos de Eli estavam em pecado. Os filhos de Deus deram uma coça nos israelitas, mataram os filhos de Eli e levaram a arca. Aí os filisteus, eu não sei qual parte da Bíblia eu gosto mais, mas essa é uma das minhas preferidas. Os filisteus tomaram a arca e levaram a arca como símbolo da vitória sobre Israel. Os filisteus tinham um deus chamado Dagon. Não repita não, vamos repetir. E pegaram essa arca e levaram no templo de Dagon. Opa, descemos os israelitas, pegaram a arca e colocaram no pé da estátua de Dagon. O sacerdote deles, quando chegou de madrugada, Dagon estava, a estátua de Dagon estava caindo de bruços diante da arca. O sacerdote foi lá, levantou a estátua e foi embora. Quando ele voltou, a estátua estava caída e com os braços, cabeça e perna mutilados. Porque na presença da arca de Deus, os inimigos agora por aí não. Todos os príncipes dos filhos de Deus começou a ter uma praga. Úlcera em todo mundo. O que tinha de úlcera tinha de rato. Foi uma peste de rato na terra dos filisteus. Foi a arca chegar lá, úlcera e rato, úlcera e rato. Os filisteus foram doidos. O que nós vamos fazer? Aí nós vamos pegar essa arca e vamos lá embora. Isso é coisa desse Deus. Nós não vamos mandar vazio não. Vamos fazer peças de ouro com formato da úlcera e peças de ouro com formato de rato. Vamos mandar junto com a arca. Eles pegaram uma carroça, fizeram uma carroça, pegaram animais que nunca tinham sido usados para nada, colocaram a arca em cima e